A insatisfação é o grito de uma alma desalinhada de Deus. Você nunca consegue descanso e nada nesse mundo consegue te preencher. Se hoje você se sente assim, se sente insatisfeito com muitas coisas e não consegue encontrar descanso e não se sente preenchido em nada que você faz, fica comigo até o final desse vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida e eu sei que você, depois desse vídeo, vai ter uma mentalidade diferente. Deus vai falar com você e eu sei que o Espírito Santo vai te encontrar aí onde você está. Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu tenho uma palavra poderosa, uma palavra que vai encontrar o seu coração. Você muitas das vezes se encontra insatisfeito, se encontra às vezes até perdido, porque você faz e nunca tá bom para você. Às vezes você se olha no espelho e só consegue enxergar defeitos. E hoje eu quero dizer para você que a sua alma pode estar desalinhada do coração de Deus. E isso está gerando em você insatisfação em todas as áreas da sua vida. Às vezes não são em todas as áreas, mas alguma área que já está gerando insatisfação já é uma isca para o inimigo agir contra você. A maior insatisfação do ser humano nasce de uma alma que está desalinhada de Deus. E hoje eu quero te convidar a refletir comigo em alguns pontos e eu quero iniciar pela palavra de Deus. Quero ler com vocês Salmos 119, apenas a parte A do versículo 73, que fala assim: Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Houve uma época na minha vida que eu me afastei dos caminhos de Deus. E nessa época eu não percebi, porque foi um sentimento que foi criando dentro de mim que se chama insatisfação. Tudo que eu fazia, nada estava bom. Nem a minha aparência nunca estava boa. Eu podia melhorar em tudo, me dedicar em tudo e ainda assim eu encontrava defeitos. Eu olhava para o espelho e via tudo deformado. E eu não sabia, mas já era um espírito luciferiano gritando dentro de mim. A minha alma estava desalinhada do coração de Deus. E quando a nossa alma está desalinhada do coração de Deus, tudo em nós é insatisfatório. Não estamos satisfeitos com a nossa vida, com os nossos caminhos, não estamos satisfeitos com absolutamente nada ao nosso redor. E essa insatisfação, ela cria uma distância nossa com Deus. Lá em Salmos 23 diz na primeira parte: o Senhor é o meu pastor. Quando você entende que o Senhor é o seu pastor e você diz com os seus lábios, você declara que você é cristão, que você é evangélico, e você tem o Senhor como seu pastor, e na sua vida você tem todas as áreas, ou apenas algumas áreas, ou apenas uma área que já é o princípio da insatisfação, você está insatisfeito com tudo que você vê, você não consegue se agradar, você está sendo ingrato. E quando você está com o coração gerando ingratidão, com o seu coração gerando insatisfação, e você diz que você é cristão, que você é filho e que o Senhor é seu pastor, você está basicamente declarando no mundo espiritual que Deus está fazendo errado. Você está dizendo que o Senhor, o Criador, Ele não está tendo controle das coisas, que Ele não está sabendo administrar a sua vida. Você vê o peso, o perigo disso? Então, por isso que eu falo que isso é um espírito luciferiano. É um espírito que te afasta de Deus, porque você é insatisfeito, seja com qualquer coisa que seja, amados. Quando vocês estão insatisfeitos, vocês estão declarando que Deus, que é o seu pastor, está fazendo errado. Então a gente precisa analisar a nossa vida e ver aonde a nossa alma está desalinhada. Quando eu estive longe da presença de Deus, eu me sentia tão inferior a todas as pessoas. Quando eu entrava em um ambiente, mesmo arrumada, mesmo bem vestida, eu sempre me sentia inferior.
Eu colocava defeito no meu cabelo, no meu rosto, no meu corpo, em todos os lugares que eu podia me diminuir, eu me diminuía. E eu não sabia que eu basicamente estava confrontando a criação de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele me fez com as suas mãos. E basicamente, amados, a gente gera essa ingratidão no nosso coração, essa insatisfação, e nossa alma está completamente desalinhada e nós não percebemos. Eu não percebia. Eu não tinha esse discernimento, esse entendimento. Aqui na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, fala assim, ó: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Aqui eu aprendo que quando eu olho no espelho e encontro defeitos em mim, eu estou dizendo que as mãos de Deus me fez errada. Isso é muito triste, porque Ele nos ama de um amor ágape, um amor incondicional, um amor que não espera nada de nós. Um Deus tão perfeito, tão criador, que tem o controle de todo o universo. Como diz na palavra de Deus, todo o oceano dessa terra, ele cabe na concha da palma da mão de Deus. Como eu vou ter coragem de me olhar no espelho e me diminuir por defeito em mim? Como eu vou ser insatisfeita com os caminhos que eu tenho na minha vida, com a história da minha vida, sabendo eu que por trás tem um Criador? E se a palavra diz no Salmos 23 mesmo, né, que nada me faltará. Então Deus tem o controle de tudo. Ele não vai me deixar faltar nada. Nada na minha vida é insuficiente. E se chega próximo de faltar algo, ou até Deus permite faltar algo, talvez Deus esteja apenas sondando o meu caráter, sondando quem eu sou quando a porta se fecha. Porque é muito fácil dizer que eu amo a Deus, mas quando me falta algo, quem sou eu? Quando Deus não responde aquilo que eu quero, quem sou eu? Deus nos conhece. Ele sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo que saia. Então, às vezes, Deus só está nos expondo para nós mesmos, para revelar aquilo que está no nosso coração para nós mesmos. Porque às vezes você fala, eu jamais vou reclamar da minha vida, eu jamais vou ser insatisfeito com nada. Mas aí, quando você entra na brecha, quando você é jogado no deserto, você é exposto para você mesmo. Ou às vezes Deus já sabe qual é a sua atitude, que você vai permanecer como Jó, não vai cair na tentação, como disse a mulher dele, amaldiçoa esse Deus e morre. Você vai permanecer e Deus conhece seu coração. Então, numa situação dessa, Deus está te permitindo entrar nesse processo para expor você para as pessoas ao seu redor como um exemplo de como ser um filho fiel ao Senhor num tempo de deserto, num tempo de provação. Então, amados, eu quero trazer uma palavra hoje para vocês. Não tenha insatisfação no seu coração. Não seja uma pessoa insatisfeita, porque a insatisfação, ela gera ingratidão. E a ingratidão, você está nada mais dizendo que o seu pastor, o seu Deus, o seu Senhor, ele fez errado, ele não está dando conta do recado. E isso não é verdade. Isso é um espírito maligno que gera no seu coração essa insatisfação para te afastar do coração do Pai. E quando você se afasta do coração do Pai, o inimigo ele vem e destrói sua vida. Ele vai te gerar sempre insuficiência. Ele não vai te deixar florescer em nenhum caminho. Tudo que você fizer, ele vai roubar, ele vai saquear da sua casa. Então tenha hoje essa palavra no seu coração. Se você hoje se olha no espelho e não é satisfeito com o que você vê, peça perdão a Deus e começa a olhar no espelho com os olhos diferentes. Olha e fala assim, as minhas mãos, foi Deus que criou. O meu nariz, foi Deus que formou. Os meus olhos, o meu ouvido, os meus lábios, o meu rosto,
tudo em mim foi a mão de Deus que fez. Foi a mão do Criador que Ele mesmo me formou, como lemos aqui em Romanos. A palavra vem nos ensinar que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Deus deu para cada um de nós a medida certa. Ele fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. Nós somos filhos de um Deus que em sua grandeza, em seu amor, em sua graça, Ele nos desenhou com as suas próprias mãos. Não tenha um coração desalinhado do Pai. Toda sua insatisfação, ora, peça a Deus para Ele te preencher, porque às vezes você está com a sua alma desalinhada por falta de relacionamento com o Pai. E quando você tem pouco relacionamento com o Pai, pouca entrega, começa a vir esses vazios dentro de você. Esses vazios que você não se sente às vezes preenchido em ambientes, se sente diminuído, você nunca está satisfeito. Isso é um espírito maligno, não é de Deus. Então busque estar mais próximo do Pai, ouvir o que o Pai tem a dizer para você a seu respeito. A palavra de Deus diz que tudo que Deus pensa a nosso respeito é bom, perfeito e agradável. Então tudo que você ouvir na sua mente do contrário é maligno. Quando você hoje olhar no espelho, olha se amando e sabendo você que cada detalhe em você foi Deus que fez. Foi Deus que esculpiu com a sua própria mão, te amando em cada detalhe. Se olha amando cada detalhe. E quando você encontrar algo que gere em você insatisfação, começa a repreender. Se você sentir que você necessita repreender, repreende. Porque às vezes é uma visão distorcida que o inimigo colocou sobre seus olhos. E nunca se esqueçam disso, irmãos. A maior insatisfação do ser humano nasce em uma alma desalinhada de Deus. Se hoje você está insatisfeito, cuidado, porque o espírito da ingratidão vai entrar no seu coração. Isso vai te afastar de Deus e os caminhos começam a dar tudo errado. Se hoje você está sentindo que a sua alma está desalinhada do Senhor, então que você possa correr para Cristo. Corra para Deus, se aproxime dele, tenha um relacionamento maior com ele, uma intimidade maior com ele. Gaste tempo com ele, para que seus olhos possam ser abertos e você possa se amar como Deus te ama. Amém? Que você fique com essa palavra no coração. Eu sei que o Espírito Santo de Deus não entrega uma palavra se não tiver para quem ouvir. Se Ele colocou essa palavra hoje diante de você, talvez seja para você mesmo. Então receba ela com o coração aberto. E que essa palavra possa ser uma semente que vai germinar no seu coração e florescer e fazer você ser transformado através do amor de Cristo Jesus. Amém? Amados, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas as vezes que tiver vídeo novo vocês serem notificados, tá bom? E se você quiser comentar alguma coisa aqui sobre a sua vida, seu testemunho, até mesmo um pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler e vou orar pela sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.